O nosso curso, ele foi concebido para a gente falar a respeito de profissão, mas de uma maneira muito especial. Ele está baseado nesse livro, não sei quantos de vocês, o Nelson falou que está lendo o livro, Como Integrar Fé e Trabalho. Então, o nosso objetivo aqui é dar uma perspectiva de como que esses dois assuntos que são tão importantes para nós se combinam. E é muito interessante como a gente começa a perceber que a nossa visão pode, de fato, estar muito distorcida em relação ao que é o trabalho. Nós vamos falar a respeito de alguns princípios que regem o trabalho, nós vamos falar a respeito de como que Deus enxerga o trabalho, de como que foi o projeto original e o projeto depois da queda, relacionado a esse assunto trabalho, que é um assunto que, para nós todos, né, tem uma relevância e uma importância bastante grande. Para a gente começar o nosso estudo, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de conversarmos a respeito de trabalho, conversarmos a respeito de profissão, mas principalmente, Senhor, a respeito de como podemos estar próximos de Ti. Que possamos enxergar o trabalho como algo divino dado pelo Senhor e, ao mesmo tempo, Pai, colocá-lo no seu devido lugar. Agradecemos, Senhor, porque tivemos agora pela manhã a ceia e lembramos do sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Que possamos ser testemunhas nos lugares aonde estamos e que pessoas venham Te conhecer, Pai, em função da nossa vida, em função de uma postura, inclusive em relação no trabalho, que Te honre, que Te glorifique, que aponte para a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui tem o objetivo do curso, né, que é: em um mundo onde o sucesso é o objetivo primordial, reflita sobre como a nossa profissão pode servir ao reino de Deus. Explore maneiras de encontrar significado e de servir as pessoas em um ambiente de trabalho competitivo e orientado para resultados, conciliando nossos valores e buscando crescimento profissional. Esse curso é fundamentado no livro de Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, e oferece percepções valiosas para essa interação tão importante. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro, né? O trabalho é algo relevante na nossa vida, é algo abençoado por Deus e que pode, em determinados momentos, assumir uma posição na nossa vida que impede que a gente tenha uma vida santa em relação a Deus. Os mais novos acho que nem vão saber do que se trata essa figura, né? Mas, para quem nunca viu, é uma carteira de trabalho física, né? Hoje é tudo eletrônico. E aí eu queria pedir para você fazer uma reflexão. 2 grupos. Primeiro, se você já trabalha, então eu queria que você pensasse o seguinte: qual é o significado do trabalho hoje para quem já trabalha? E para quem ainda não trabalha, não sei se nós temos aqui alguém que ainda não trabalha, acho que não, mas de qualquer forma, qual a importância do trabalho? Tá bom? Para que a gente está refletindo sobre isso? Isso daqui vai servir para nós como uma base para uma discussão futura, uma reflexão futura. Então, eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem e depois eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês. Tá bom? 30 segundinhos para vocês pensarem aí nessas 2 questões. Legal. Primeiro, né? Alguém aqui ainda não está no mercado de trabalho? Não, né? Acho que todo mundo já está trabalhando, né? Então vamos lá. Qual que é o significado do trabalho? Ideias. Sustento. Joia. O que mais? Propósito. Serviço.
Talvez realização. Realização. Honrar a Deus, né? Honrar a Deus. Joia. O que mais? Qual é o significado do trabalho? Usar os talentos. Usar os talentos. Mais alguma ideia? Oi? Tranquilo? Se tiver também ao longo do tempo aí, a gente vai conversar sobre isso. São vários os aspectos que a gente relaciona quando a gente pensa no trabalho, né? E todas essas daqui são de fato utilidades que o trabalho tem quando a gente pensa nele no nosso dia a dia. Mas o importante que a gente precisa conhecer é que existe por trás de tudo isso um conceito chamado de vocação. Talvez os mais antigos vão lembrar do teste vocacional, né? O que era o teste vocacional? O teste vocacional ele tinha o objetivo de descobrir quem você era, para que você pudesse ter mais ferramentas para escolher a profissão na qual você ia se engajar. E quando a gente olha para tudo isso daqui, quais são os riscos que a gente corre? De valorizar mais um aspecto desse do que outros e passar então a correr atrás de determinadas profissões pelos motivos errados. Então, quando a gente fala de vocação, nós estamos falando a respeito de quem você é combinado com o que você faz. E hoje, essa noção ela tem se perdido, em que as pessoas olham para aquilo que é positivo, a profissão do futuro, e nós vamos tratar com um pouco mais de detalhes sobre isso, esquecendo quem você é. Qual que é a profissão do futuro? É X, então eu vou buscar. Mas você não tem o menor jeito para coisa. Não, mas é a profissão do futuro, eu tenho que garantir lá meu futuro. Tal. Então, resgatar esse conceito de vocação, ele é importante porque ele traz para nós uma noção que é igualmente importante, que é de serviço aos outros. Vocês já pararam para olhar a sua profissão, o teu trabalho, como uma oportunidade de servir ao próximo? Veja só, quando você está exercendo a sua função, você está cumprindo uma função social de serviço. Como que a cultura é desenvolvida? Como que os negócios são desenvolvidos? Na medida em que você contribui para a construção de uma sociedade melhor. Então, o trabalho também tem esse aspecto onde você está servindo ao próximo. E esse aspecto, normalmente, ele é negligenciado. Fala a verdade, quando você pega um profissional competente, é ou não é legal? Faz ou não faz diferença? E, às vezes, são funções simples, mas necessárias para que a sociedade funcione. Então, o trabalho ele tem a ver com vocação, porque existem pessoas de diferentes perfis para cumprir diferentes funções. Se eu elejo uma função como uma função principal, como é que todo mundo vai fazer aquilo que está lá? Concorda que não tem muito senso isso? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o livro ele começa e o Timothy Keller traz essa reflexão, que é uma reflexão bastante interessante. Estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo. Mas a nossa capacidade de imaginar uma estrutura social que mantenha as pessoas unidas está desaparecendo. A sacralização do indivíduo não é equilibrada por nenhuma noção do todo ou preocupação com o bem comum. Vocês já notaram como a nossa sociedade é encharcada pelo conceito dos meus direitos? Verdade ou não? Isso está cada vez mais latente. Quando eu falo a respeito dos meus direitos,
Eu estou abrindo mão de um conceito que é o conceito do bem comum, em que muitas vezes eu vou abrir mão de um direito que eventualmente eu posso ter em favor do bem comum. E isso traz para nós alguns desafios, que está muito linkado com essa questão do serviço ao próximo. Então, o autor do livro, né, que é o livro que ele escreveu, Habits of Hurt, ele fala que é necessário haver um resgate no conceito de vocação, onde você, tomando por base características, dons e habilidades, passa a exercer uma profissão que tem mais do que apenas o progresso individual. É como se fosse você apaixonado pelo que faz. Mais do que a autopromoção. Então, o trabalho ele tem um papel social a ser cumprido que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente negligencia. Um exemplo claro, uma pessoa que trabalha com vendas, por exemplo, né? Se ela tem uma noção da vocação que ela tem, qual vai ser o objetivo dela enquanto vendedor? Não vai ser oferecer o produto de tal forma que o próximo seja servido por aquilo que melhor lhe convém? Verdade ou não? E quando o vendedor tem uma noção individualista da autopromoção, ele vai vender o quê? O que interessa para ele. Então, isso se aplica a qualquer profissão, né? Alguém que desenvolve um programa de computador, por exemplo. Se ele tem a noção do papel que ele tem na sociedade, de melhorar a sociedade, ele vai ter uma determinada abordagem com relação ao programa. O contrário também é verdade. Então, quando a gente fala de vocação, nós estamos entendendo que existe uma série de pessoas com uma série de qualidades e características próprias que devem estar alocadas em locais onde você possa construir uma sociedade em que a sociedade é servida por esse serviço. E muitas vezes nós não temos essa noção de quem nós somos dentro desse contexto. E o reflexo que isso traz na vida da gente é o desenvolvimento de uma obstinação pelo trabalho. Uma obstinação de dar certo aonde você não teria condições de dar certo. Há um tempo atrás, não sei se eu já contei essa história, provavelmente quem já participou de cursos comigo já ouviu. Mas há um tempo atrás, eu ouvi de um CEO de uma empresa chamada Caliper, que é uma empresa que faz avaliação de perfil profissional. E ele foi assistir uma palestra de recursos humanos, mas muito legal. Diz ele que foi assim, uma das melhores palestras que ele já tinha acompanhado, né? E no final ele foi falar com a pessoa que tinha feito a palestra e falou assim, olha, eu trabalho com recursos humanos e gostaria muito que você desse uma palestra para mim de vez em quando, a gente precisa, tal. E a resposta da pessoa foi não. Ele falou, mas pô, a palestra é boa. Ele falou, não, eu sei que é boa, mas eu pago um preço altíssimo para poder entregar uma palestra boa, porque não está no meu perfil ser palestrante. Então, o que acontece? Por responsabilidade, a pessoa entregava o resultado. Mas a que custo? Percebe? Quando a gente fala de vocação, é você descobrir de tal forma aquilo que é o teu perfil, que o trabalhar se torna natural. E muitas vezes, alguns estudos apontam que o teu perfil profissional ele é definido com 21 anos. Ele se cristaliza com 21 anos. Dali para frente, você vai ter 90% das mesmas características que você tem. Por isso que é tão importante investir na infância, na adolescência. Proporcionar para os nossos filhos a oportunidade de ter contato com diversas formas de frustração, por exemplo. Para que eles possam aprender a lidar com isso. Então, quando a gente fala a respeito de vocação, nós temos que ter em mente assim, todos nós temos um determinado repertório de competências. E essas competências combinam com determinados trabalhos e não combinam com outros. Quando eu estou trabalhando em algo que não é dentro do perfil da minha competência,
eu entrego o resultado a um custo muito grande pessoal. Você consegue melhorar? Consegue. Mas sabe a diferença entre um músico talentoso e um músico estudioso? Sabe? O talentoso, você precisa pedir para ele estudar? Não precisa, ele vai, estuda, é o hobby dele. Agora, o esforçado, como é que é? Não é aquele camela para poder entregar um bom resultado? É mais ou menos nessa área. É mais ou menos nessa proporção que a gente tem. Vocês já ouviram falar do quiet quitting, né? Que é um movimento que começou a surgir, onde os profissionais falavam assim, olha, eu vou fazer o mínimo necessário. Então, se está me pagando aqui para trabalhar 8 horas, vou trabalhar 8 horas de tal forma que eu não dê 1 centímetro a mais daquilo que eu preciso fazer para a empresa. Por que esse tipo de postura acaba acontecendo? Meus direitos. E falta de paixão pelo que faz. Então, quando a gente pega esses conceitos, como que isso se reflete nas empresas? Falta de engajamento. Vocês que talvez liderem equipes, qual que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje? Não é engajar o pessoal? Parece que todo mundo está fazendo o mínimo necessário. E por muito pouco, saem do emprego, vão para um outro, às vezes sem muita razão, sem muito motivo, né? Então, isso muito tem a ver com essa noção de que nós temos um determinado perfil. E esse perfil é aderente ou não a determinadas funções. Isso se chama vocação. É um privilégio quando você consegue trabalhar dentro daquilo que é o teu perfil, né? Isso também tem a ver com as experiências que você proporciona dentro de casa, dentro da família, né? Uma das coisas que para mim sou muito grato a Deus e sei que isso é fruto de graça de Deus, mas é a postura dos meus 3 filhos com relação ao trabalho. O Tiago hoje está trabalhando, né? Tem algum tempo já numa empresa, numa metalúrgica. E ontem mesmo, ele acordou cedo, sábado normalmente acorda um pouco mais tarde, né? Onde você vai? Não, vou para a fábrica. Ah, mas não, porque está tendo lá um evento e tal. Não era obrigação dele ir, mas ele queria estar presente. Então, o chefe dele não teve que falar para o Tiago para ele ir na fábrica. Ele entendeu que era melhor ir e foi, né? A Thaís, há um tempo atrás, ela tomou uma decisão que eu achei muito madura. Ela trabalhava num lugar que ela amava trabalhar. Ganhava bem, né? Estava com a vida... Estava com o burro na sombra, né? Só que ela está estudando Direito. E é a paixão dela. Ela, desde muito cedo, ela falou que queria ser advogada. E aí um dia ela chegou e falou, pai, eu vou sair da Foxes. Você vai sair da Foxes? Vou. Por quê? Porque eu preciso investir na minha profissão. E saiu e foi para ganhar, assim, metade do que ela ganhava para ser estagiária num escritório de advocacia. E mais recentemente o Tomás voltou agora do PV, né? Estava trabalhando lá, trabalhando na cozinha. Então você fala assim, um adolescente, né, trabalhando na cozinha não é algo muito comum de você ver, né? E mais, né, voltando para casa super feliz porque estava lá trabalhando na cozinha, servindo lá. Então são oportunidades que a gente proporciona para os nossos filhos que constroem o perfil profissional. E eu acho importante a gente conversar sobre isso por uma questão fundamental. Alguns de vocês ainda têm filho nessa idade. É nesse momento que se forma o perfil profissional. É quando eles têm a oportunidade de trabalhar, de se frustrar, de se dedicar a alguma coisa sem interesse, sem retorno. E aí você vai formando aos poucos a vocação para aquele profissional que um dia será um profissional, né? Qual que é a profissão do futuro? Quando se trabalha com RH, muitas vezes essa é a pergunta que sempre vem, né? Qual que é a profissão do futuro? Como é que eu faço para chegar até ela, né? E muitas vezes nessa pergunta está embutida a questão do desejo de ter sucesso, desejo de ter segurança, não ficar desempregado, que são necessidades legítimas, tá? Não estou dizendo de forma alguma que não são necessidades legítimas. A questão é como que você vai
suprir essas necessidades e como que você vai buscar isso. Todos nós temos necessidade de segurança, todos nós temos necessidade de realização e todos nós temos desejo de glória. Isso está intrínseco ao nosso ser. Mas o pecado fez com que a gente tivesse uma distorção em relação a essas questões e passamos então a buscar essas três características, segurança, realização e glória, de maneiras que não são as maneiras como Deus pensou para nós originalmente, né? Então, de novo, né? A profissão do futuro, eu não sei dizer qual é. Até porque isso tem mudado muito, né? Mas se você focar naquilo que de fato importa, que é o teu desenvolvimento, quando chegar lá na profissão do futuro, você vai ter as competências que você precisa, porque você não está sozinho nessa luta. A gente não pode perder a perspectiva de que Deus é um Deus bondoso e que é um Deus que ele é provedor. E essa insegurança, essa necessidade de glória, essa necessidade de realização, tem que estar nas mãos dele. Você não consegue prever tudo o que vai acontecer com você. Às vezes eu penso que, assim, quando a gente pensa em relação à nossa santificação, nós temos um período muito curto, quando a gente olha da perspectiva da eternidade, de preparação para o reino, né? A vida eterna ela começa no momento em que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir daí você começa uma escala de desenvolvimento que vai culminar ou com a volta de Cristo ou com a sua morte. Então nós estamos falando aí talvez de 40, 50 anos, que é o momento em que você vai se desenvolver para entrar no reino. Não é isso? Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele trata conosco de tal forma que a gente consiga cumprir esse aprendizado, atingir o caráter de Cristo, de maneira que você consegue, muitas vezes, estar focado no seu desenvolvimento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina você que tem uma determinada característica que você precisa desenvolver. Ou você precisa ganhar uma perspectiva mais adequada a respeito do trabalho na sua vida. Você vai passar por sofrimento. Porque seria injusto da parte de Deus não proporcionar para você essa experiência para que você se aperfeiçoasse. Então, muitas vezes, quando a gente fala a respeito de desemprego, quando a gente fala a respeito de empresas que não dão certo, são pessoas, muitas vezes, né? A gente tem exemplos assim, fiéis a Deus, mas que passaram por sofrimento, que passaram por aprendizado. Então, quando a gente ganha essa perspectiva de que Deus está cuidando de tudo, qual é a parte que nos cabe? A gente falou no outro curso que a gente coloca o esforço como algo contrário à graça, né? Se Deus deu, eu não preciso fazer nada. E a graça, na verdade, ela tem a ver com mérito, não com esforço. Porque quando você olha os textos bíblicos, eles falam a respeito de dedicar-se, né? De se deter, de se impor um esforço para que você se desenvolva a vossa fé, né? Então, uma vez o Fernando usou uma figura que eu acho fantástica. Ele fala assim, que ele enxerga Deus como um grande jogo de xadrez, em que ele faz algumas jogadas agora e que você não entende por que ele fez. Mas dali 4, 5 jogadas, você fala, entendi. Algumas vezes também a gente não entende, não é verdade? Mas a ideia é que ele, como provedor, ele vai movimentando as peças porque ele sabe qual é o futuro. E isso que deve gerar em nós a tranquilidade de buscar algo que, de fato, tem a ver com o nosso perfil, com o nosso desenvolvimento. O grande problema, eu diria para você assim, né? A gente acha que sabe melhor que Deus. Então fala, Senhor, olha, agora a questão é inteligência artificial, então eu vou caminhar para cá. Mas você não tem a menor habilidade para lidar com isso. Não, mas é a profissão do futuro, então eu vou buscar essa profissão. E muitas vezes o que acontece quando você está trabalhando em algo que não é o teu perfil, é que mesmo quando você obtém resultado, aquilo não te realiza, não te traz satisfação.
Quantos de nós conhecem exemplo de pessoas que desenvolveram uma profissão, estavam bem na profissão e de repente deram uma guinada e foram para uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eles faziam? Não é? Porque a maturidade traz a percepção de quem você é e de que de fato você gostaria de fazer. Então, às vezes, a gente vê um pouco desse conceito aplicado nas nossas vidas, né? Então, o que que acontece? Nós temos que ter noção de quem nós somos. E isso você pode ter de diversas maneiras. Inclusive, eu falei para vocês, tem alguns exames de perfis que são muito interessantes para vocês conhecerem um pouquinho mais de vocês, né? Tem também a questão de reuniões, feedbacks, pedido de ajuda para que as pessoas possam falar a respeito de quem você é. Então, é por isso que a gente tem que falar a respeito de vocação. Quem é você? E o teu perfil combina com que tipo de serviço? E é interessante porque nessa reflexão nós vamos perceber o seguinte, que tem profissões que a gente acha que não é digna, não é? Não, essa profissão não, essa daí não é para mim. Isso é para outro, para mim não. Então, se a gente desenvolve essa consciência de que quando eu estou exercendo a minha profissão, eu estou servindo ao próximo, concorda que não tem profissão que não tenha valor? Sim ou não? Porque todo mundo precisa de todos os serviços. Então, essa noção de que existem só algumas profissões que são santas é maior, inclusive com relação à vida eclesiástica, né? Bom, e quando dá certo? Né? Quando dá certo, aí é muito bacana, né? Você passa a trabalhar de uma maneira mais efetiva, você passa a trabalhar de uma maneira que te gere, inclusive, satisfação. E é interessante porque o resultado do teu trabalho, ele é melhor reconhecido, tanto por você quanto por terceiros, né? Quando você faz aquilo que está no lugar certo. Bom, vamos ver um pouquinho do que a gente tem na palavra de Deus. Em Efésios 4, o texto nos diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós somos diferentes. Então, se a gente elege uma profissão do futuro, não tem como isso dar certo. Porque nós somos diferentes. E isso vem do próprio Deus. Tá claro esse conceito? Oi. Uma coisa também que a gente não pode perder de vista é que hoje, na sociedade, a gente tem um conceito de dar certo muito desfocado do que a Bíblia fala pra gente também. Se você falar, fulano deu certo, né, profissionalmente, sempre vai estar ligado ao financeiro e à posição que ele ocupa. E não necessariamente ele vai ter dado certo, o dar certo não significa estar com um excelente salário e uma excelente posição. Porque para Deus o dar certo não engloba isso só. Pode englobar também, mas não só. Então eu acho que para a gente como cristão, colocar o conceito de Deus de sucesso, entender isso de forma clara, é muito importante, porque a gente sempre, se você perguntar para qualquer um aqui, uma pessoa que deu certo na vida, certamente vai ser alguém financeiramente bem sucedido ou numa posição de estar dentro da onde trabalha, né? E não necessariamente essa pessoa deu certo. Às vezes vive uma série de conflitos, né? É isso aí. Existe um monte de celebridade que está se convertendo, porque era tão rico que só tinha dinheiro. Isso não se sustenta, né? Essa que é a grande verdade, né? O princípio fundamental é estar conectado com Deus. Fora disso, qualquer coisa que você for fazer vai trazer só frustração, né, e sofrimento. Então, é de fato isso. E quando a gente tem ainda um contexto de redes sociais, onde as pessoas publicam, né, aquilo que supostamente são,
aí a coisa fica mais perigosa ainda, né? O que faz com que a gente volte para aquele conceito que nós vimos no começo do curso, da sacralização do indivíduo, né? Quem que é o cara admirado? É o cara que, nessa visão que a Débora trouxe, né, teve sucesso. Hoje muita gente quer ser youtuber, né? Pessoal mais novo aí e tal. Nem todo mundo será. E nem todo mundo tem condições de ser, porque o perfil profissional não combina com esse tipo de atividade. Tá bom? Em Romanos 12, de 3 a 6, nós lemos assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Nós somos diferentes. E cada um de nós tem um papel para exercer dentro da sociedade, inclusive dentro da igreja. O contexto que ele está tratando aqui é o contexto eclesiástico. Mas por que esse conceito estaria distante do conceito do trabalho secular, se é que a gente pode chamar assim? Nós vamos ver que Martinho Lutero e João Calvino defendem que todo trabalho é um chamado de Deus. Agora, se no contexto eclesiástico a gente tem diferentes dons, por que na vida profissional não seria da mesma forma? Então, o que eu quero reforçar e deixar claro para vocês é a questão da vocação. Cada um de nós tem uma vocação, tem um jeito de lidar com as questões do serviço de maneira diferente. E nós devemos valorizar isso. Porque, olha, algumas experiências na minha vida têm provado isso. Sustento não tem a ver com trabalho. Sustento não tem a ver com trabalho. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e graça, sustenta os seus, mesmo quando esses não estão com emprego ou vivendo em situações diversas. Essa preocupação a gente não precisa ter. Então, ganhar essa perspectiva de que o trabalho é algo em que eu possa desenvolver o serviço ao próximo é algo que muitas vezes a gente para de exercitar. Muitas vezes a gente não vê a nossa profissão como uma maneira de servir ao próximo, de exercer amor ao próximo, mas vê a nossa profissão como uma maneira de autopromoção. E esse começa a ser um dos problemas que a gente vivencia nos nossos dias. Então, vamos ver como que existem várias correntes que procuram trabalhar essa questão da fé e do trabalho de uma maneira única. Que eu vou ter que pôr óculos. Então, vamos lá. Olha se não faz sentido isso para você. O modo de servir a Deus no trabalho é promover justiça social no mundo. Então, quando eu trabalho e eu promovo justiça social, eu estou, de certa forma, servindo a Deus. O modo de servir a Deus no trabalho é sendo honesto e evangelizando os colegas. Quantos de nós já não teve essa concepção de trabalho e, muitas vezes, inclusive, agiu para que isso acontecesse? O modo de servir a Deus é executando com toda a nossa capacidade o trabalho que nos é dado, fazendo com excelência. Parece ser razoável essa colocação, né? Criando algo belo. Então, quando eu faço o meu trabalho e eu crio algo muito belo, muito bacana, eu também estou servindo a Deus com relação a isso. Exercendo a profissão com motivação cristã para a glória de Deus, buscando engajar-se na cultura e influenciá-la com esse propósito. Nobre isso, não é?
exercendo a sua profissão agradecido, alegre, transformado pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias. Ou seja, você trabalhar independente de como está o ambiente à sua volta, mas você mantendo firme o teu testemunho, né? Fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo, obtendo o maior lucro financeiro possível, para então ser tão generoso quanto possível. Então são conceitos que são trabalhados em diversas correntes que tratam a respeito de fé e trabalho, e que todas elas têm um fundo bíblico. Mas, quando a gente olha para isso, para essa lista que está colocada aqui, é uma lista extremamente complexa. E nem todos os momentos nós vamos conseguir exercer 100% de tudo que está aqui. Então, qual que é a solução? Né? A solução é a gente trabalhar num nível mais profundo, um nível onde a gente consiga ver que essas são aplicações em que você pode ter na sua vida em momentos e contextos diferentes. Vai ter momentos na sua vida em que você vai poder vai poder criar algo belo. Mas isso não é sempre possível. Você vai ver que tem momentos em que você vai poder promover um pouco de justiça social no mundo. Mas isso não é sempre. Pessoas que estão talvez numa posição mais operacional, vai ser muito difícil eles conseguirem exercer isso. E aí isso poderia gerar frustração. Então, qual que é a solução para tudo isso? É a gente começar a enxergar o trabalho como um chamado de Deus. Ou seja, você está sendo chamado a desempenhar uma função dentro do mundo, dentro da sociedade, em que esse chamado ele vai se cumprir com base naquilo que Deus traz para você como capacitação. Isso é uma forma como Martinho Lutero e João Calvino defendem, né? Independente se é um trabalho eclesiástico ou não. Ganhar essa visão de que Deus está te colocando num lugar específico para você exercer ali um serviço de amor, onde você pode exercer amor ao próximo, é algo que deve mudar a nossa perspectiva em relação ao trabalho. E esse conceito fundamental direciona tudo o mais que nós vamos falar daqui para frente. Porque quando a gente começa a ganhar essa perspectiva, a gente começa a perceber que o trabalho não é a fonte de autopromoção. Vamos para o intervalo? Ter a esposa na sala de aula é um privilégio, né? Porque eu perguntei para ela, falei assim, e aí, como é que tá? Ela falou, tá uma confusão. Então, nós vamos tentar dar uma simplificada nas coisas aqui. Só para a gente poder entender o caminho, o raciocínio que eu estou tentando passar para vocês, basicamente é o seguinte: Deus nos deu uma vocação, um jeito de ser que tem a ver com o nosso perfil profissional, né? Quando a gente tem consciência disso, muitas vezes a gente vai olhar para a profissão do futuro, sabe? Para a profissão que o pessoal fala assim, olha, aqui você vai ter emprego, não vai ter problema, vai ser bem-sucedido. Só que muitas vezes a vocação não combina com essa função do futuro. E isso não deve ser para nós uma fonte de preocupação, porque a segurança, o sustento está em Deus. E Deus vai usar os nossos dons e talentos para o serviço na comunidade, de tal forma que isso traga para nós, além do sustento, que isso é um compromisso de Deus para com seus filhos, a possibilidade de você trabalhar em algo que tem a ver com você, né? E muitas vezes, o exercício da nossa profissão, ela deve ser considerada como um serviço ao próximo, porque você constrói o serviço ao próximo dentro de um contexto de uma sociedade, que precisa de gente que trabalha nas altas posições, mas também precisa de gente que trabalha em posições mais simples, faz parte, né? Tudo isso daqui é sustentado por Deus também. E isso vai trazer para nós os nossos desafios, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a nossa vocação cumpre um papel que não é apenas um papel de nosso sustento. Está claro isso, pessoal? Nós temos uma vocação. Essa vocação pode ou não estar apontada para profissões que são consideradas profissões do futuro. Mas o nosso foco tem que estar
no serviço ao próximo, uma vez que toda a parte de sustento, de realização, não vem através do que nós fazemos, mas através de Deus. A nossa fonte de satisfação e sustento é o próprio Deus. Então, a ideia que a gente está trabalhando aqui é tentar desvincular essas coisas. Porque nós vinculamos muito isso. Eu vou ser realizado se eu for um profissional X na posição tal. Isso é engano. A realização que você deseja não está na profissão que você exerce. Nem o sucesso e nem o sustento. Toda essa discussão ela está baseada nisso, de que eu preciso exercer minha profissão, considerando que essas questões são questões que são separadas. E tem uma outra questão, né? E se você não for o profissional da profissão do futuro? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Percebe? É isso que eu... Oi? Eu trabalho com recursos humanos, né? Então, muitas vezes eu recebo essa pergunta, né? Qual que é a profissão do futuro? Tem jovens, né? Eu trabalho no GAPRO, e o GAPRO tem essa missão, né, de orientação profissional, e muitas vezes os jovens estão ficando num estresse danado, porque falam assim, olha, estou entrando numa faculdade aqui que dura 5 anos, e dizem que essa profissão, quando eu terminar minha faculdade, não vai ter mais. Percebe aonde que nós estamos caminhando? Porque eu estou querendo ser um advogado, como é o caso da Thaís, e todo mundo está falando para ela que a inteligência artificial vai acabar com o advogado. Então, o entendimento de que você tem um perfil profissional e que esse perfil vai ser usado por Deus num contexto de serviço ao próximo deve trazer para a Thaís a tranquilidade de que ela está caminhando num caminho que ela não tem todas as respostas, mas Deus tem. Isso tem que baixar o nível de ansiedade que a gente está falando dos jovens, mas que está com a gente também, né? Hoje eu estou com 52, né? E eu acho que ainda tenho muita lenha para queimar, né? Mas qual que é o meu futuro? Então, eu preciso exercitar minha mente de tal forma que eu entenda que a profissão, o exercício da profissão é algo que é dado por Deus. Assim como o sustento, assim como a segurança, assim como o desenvolvimento da minha fé. É isso, Dé. Então, assim, nós temos que dar para os nossos jovens tranquilidade. Eu não tenho que me preocupar com isso num determinado momento, porque Deus está cuidando. Deus está cuidando de cada um de nós. E o compromisso dele é desenvolver o caráter de Cristo em nós. E se para desenvolver o caráter de Cristo em nós, nós precisarmos passar por desemprego, por frustração no trabalho, por aquilo que for, Deus vai fazer isso, sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele seria um Deus, de certa forma, injusto, se, ao enxergar que precisa desenvolver um traço de caráter em nós, Ele permitisse que a gente continuasse no erro, sem que a gente pudesse ter a bênção de desfrutar de um relacionamento genuíno com Ele. Popó. E os pais, né, com filhos aí na adolescência, indo para a fase adulta, gastar um tempo com o filho para saber mesmo a vocação dele. Porque tem filhos que o pai é um pai bem sucedido, então o filho olha ali, o pai é um pai correto, temente a Deus, o filho olha, não, eu vou seguir a profissão do meu pai e vai embora, tá tudo certo, porque ele tem esse vínculo com o pai, esse espelho. E tem pais que são frustrados com a profissão, que forçam o filho a ir para determinado caminho que não é a vocação da criança, entendeu? Não é a vocação daquele adolescente. Sim. E ele vai se frustrar no futuro. Exatamente. E essa questão de sucesso com essas profissões mais novas, como um youtuber ou um atleta de ponta que ganha muito dinheiro, de você mostrar, filho, olha o posicionamento desse youtuber, você acha isso correto?
perante Deus o que ele está fazendo, não é o sucesso que ele está ganhando milhões de dinheiro. Hoje a gente vê youtubers milionários com 18, 19 anos, com muito dinheiro, fazendo coisas que não são corretas, que desagradam a Deus, entendeu? E às vezes ele identificando uma profissão que não é assim, valorizada, como eles dizem, uma profissão do futuro, mas que ele vai ter uma profissão ali que ele vai exercer, que vai agradar a Deus, ele vai estar feliz, entendeu? Então o pai gastar esse tempo. E hoje, é assim, a gente não percebe isso, né? A gente não vê isso. E nesse sentido, né, Popó, que também é um ponto muito importante. A gente olha para a profissão sem olhar para quem é a pessoa. Então, quando eu falei aqui de vocação, os pais podem ajudar os filhos e nós como profissionais também a fazer com que as pessoas enxerguem o perfil que elas têm. Porque isso é bom. Inclusive para ser atuante dentro da igreja. Então, talvez quem tenha filhos pequenos e não estão vendo tanto que a mídia social tem mudado o olhar dos nossos adolescentes para a profissão. Você raramente vai ver hoje, se o filho não é médico, o pai não é médico ou dentista, o filho querer ser médico ou dentista. Porque ele quer ser um youtuber, que está lá na mídia social, que é onde ele vê, que usa a roupa que ele gosta, que ganha a roupa que ele gosta. Fala, nossa, mãe, ela é popular. Coisa e nem gastou dinheiro com isso, porque eles pagam para ela usar. Então eles são enfeitiçados por esse tipo de valores, e a gente convive com isso. E a hora de sentar para fazer uma profissão, na hora de ter um chefe, então, está riscado da caderneta. Os nossos adolescentes, nossos filhos e os jovens que estão entrando hoje no mercado não têm autoridade. Eles querem ser autoridade, mas eles não querem estar debaixo de uma autoridade. Então esse é um valor, a vocação, a gente está falando, é um valor que tem se perdido ao longo do caminho, que a gente como pai, como cristão, ou dentro do seu trabalho dentro da igreja, ou dentro do seu próprio serviço, dependendo da profissão que você tem, é algo que precisa ser resgatado, porque hoje ninguém mais pensa no trabalho, todo mundo quer ser alguma coisa midiática, do YouTube ou do Instagram, e isso é quanto? 0,00000% Eu acho que é muito grave também você queimar processo. Sim. Você não nasce chefe, você não nasce presidente. É uma coisa que é processual. Para chefiar tem que saber ser chefiado. Exatamente. E isso que eu acho que, sem querer colocar o youtuber agora como memória da moda, né? Mas também, já colocando, porque rapidamente vem o sucesso. É a geração fast food, micro-ondas, bênção rápida também, tudo rápido. Esquece que tem que, muitas vezes, a melhor coisa que pode acontecer com os nossos filhos é uma frustração da juventude. Não passar vestibular, muitas vezes por misericórdia do Senhor, para aprender as emoções, aprender e agora, né? O que eu preciso fazer, o que eu vou lidar com o tempo, porque isso vai ser uma aprendizagem, porque em todo momento da vida, em qualquer cargo que a pessoa exerça, ela vai ter obstáculo. E é nosso papel também impor obstáculo, às vezes, na vida dos filhos, para eles aprenderem a ser profissionais que saibam lidar com as frustrações. Na verdade, a facilidade em você escolher, mas desde o pequeno, né? A gente não conseguia escolher este desenho animado o tempo todo. A gente tinha horário para isso, que eu passava na televisão. Eles têm acesso o tempo todo, eles não têm intervalo, comercial, não tem. Então, o acesso para eles sempre é muito fácil. Eles não têm paciência de esperar o momento certo. A gente vive a era da abundância, né? Então, você vê, na minha época tinham, sei lá, 100 profissões, sei lá eu, né? Hoje você pode ser o que você quiser, de certa maneira. Só que isso tem desorientado os profissionais. E quando eu digo de profissionais, eu acho que a gente tem uma tendência de olhar para os mais novos e muitas vezes esquecer de nós mesmos. Eu sinto algumas pressões na profissão que eu não sentia há tempo atrás. Necessidade de estar o tempo todo atualizado, né? Buscando sempre uma perspectiva inovadora e tal. Então, existem pressões que a gente vive hoje que há 10 anos atrás não se vivia.
No RH. O RH, a minha profissão de RH, quando eu comecei em 98, era completamente diferente do que é hoje. E hoje tem muito mais desafio, apesar da tecnologia, apesar da expansão do conhecimento, né, de várias questões que existem relacionadas ao assunto, que houve de fato um aprofundamento no nível de conhecimento que você precisa ter, mas mudou muito, né? E a perspectiva é que mude ainda mais, né? Então, esse é o ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir. Independente de qual seja os desafios que você tem enfrentado na sua profissão, ganhar a perspectiva de que Deus está por trás de tudo, sustentando tudo, deve trazer para nós uma tranquilidade de saber que nosso Deus é um Deus amoroso e que Ele provê aquilo que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. Tá claro isso, gente? Então, assim, quando a gente fala de cristão e profissão, o ponto de partida é a vocação. Depois que você entendeu quem você é, quais são suas potencialidades, quais são suas limitações, você vai para um repertório de profissões onde você vê os lugares em que você se encaixaria melhor. Tendo o sucesso como algo que pode ou não vir. Às vezes o sucesso é o caminho para você destruir tua vida. Ter a tranquilidade de que Deus está cuidando é o ponto fundamental. Uma coisa que a gente sempre fala, uma coisa que a gente sempre fala em casa, né? É interessante como a gente inverte determinados conceitos. Quando a Bíblia fala que o justo viverá por fé, o que significa isso? Significa que eu não sei o dia de amanhã, perfeito? Fé não é algo que eu vejo. Se essa é uma verdade, eu tenho que focar no processo, na verdade revelada de Deus, e não no futuro. E qual que é o exercício que constantemente a gente faz? A gente fica preocupado com o futuro, não é? Sem se preocupar muitas vezes com agora. É louco isso, não é? Mas a nossa mente funciona assim. Então, a disciplina nossa tem que ser, eu vou entender muito bem quais são os princípios que Deus traz para mim como profissional, como cristão, e o futuro eu não preciso me preocupar, porque o futuro está sendo cuidado por quem pode, que não sou eu. E a gente quer muitas vezes ter controle sobre o futuro, e esse controle sobre o futuro não passa por olhar o presente, aquilo que são as instruções de Deus, a prática diária da oração, do estudo da palavra, que é isso que vai trazer sustentação. E isso vale para o contexto de profissão também. Um dos grandes danos que o mundo trouxe para os cristãos foi a separação daquilo que é ecumênico, daquilo que é sacro, daquilo que é do mundo. Eu sou de uma geração em que se falava o seguinte: o trabalho do mundo é do mundo. Serviço na igreja é serviço na igreja. Não existe isso. Esse conceito que o livro traz em relação a Martinho Lutero e João Calvino é uma quebra desse conceito onde você tem o serviço ecumênico como sendo santo e o serviço do mundo como sendo profano. É um chamado de Deus. Quando a gente fala a respeito de vocação, é um chamado de Deus, independente de qual seja a posição que você esteja. Por isso que eu exerço o amor ao próximo quando Deus me chama para um trabalho que não é um trabalho dentro da igreja. Está claro isso? O trabalho é um chamado de Deus e você pode ser bênção exercendo a tua função, seja ela qual for. Tá bom? Então vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma contribuição, quiserem comentar, por favor, fiquem bastante à vontade, né? Pois não. Sobre a questão de feedback, né? Todo mundo falou a questão de você dar
passar por alguma frustração do subordinado para tentar melhorar. Mas a impressão que o feedback agora só tem que ser elogio. Tipo, a gente vai pegar, tipo, pra mim, sempre achei que uma boa exortação fazia você crescer, né? Mas eu sinto que às vezes você dá uma puxada, a pessoa fica com raiva e fala mal de você pra todo mundo. Só que naquele feedback ele quer só elogio. Ele quer a nota máxima o tempo todo. Então eu vejo que é complicado, não sei, o RH também puxa para esse lado, assim, parece que todo mundo fica meio bravo se você puxa alguma coisa mais pesada, assim, ou algum comportamento, alguma melhoria. É bem verdade. Esse é um dos desafios aí da área de RH. Só rapidinho contar uma história para vocês. Eu implantei um sistema de avaliação de performance numa empresa, né? E aí chegou a hora de dar o feedback. Aí um dos gestores chegou para mim e falou assim, já sei, essa parte aqui você nem precisa me explicar. Você sempre faz 3 elogios para falar mal no quarto, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, é sério isso? Ele falou, não, eu já aprendi isso lá no curso, né? Eu falei, tá bom. Você já viveu essa experiência estando do lado de quem está recebendo o feedback? Já, aqui o pessoal sempre faz isso. Legal. Como é que você se sentiu? Um idiota, né? Porque eu sabia que no quarto ponto já vinha cacetada, né? Então, assim, é de fato um desafio. E muitas vezes, aproveitando essa questão que você falou do feedback, nós como orientadores, como pai, é muito importante a gente ser claro com relação aos nossos filhos do perfil que eles têm. Faz parte da orientação. Se você tem um filho, por exemplo, que não gosta de estudar, qual é a chance dele dar certo em engenharia? Não é? Então, assim, orientar os filhos em relação à profissão também faz parte do escopo, está no pacote, né? Então, falar a respeito de profissão, a gente sempre tem que ter em mente o conceito da eternidade. O que a gente faz aqui tem reflexos na eternidade. E isso envolve também a nossa vida profissional, porque nós vamos ver que o trabalho é algo concebido por Deus antes da queda. O trabalho não é castigo. Então, aquilo que eu faço na minha profissão também será julgado. Podemos abrir eu não vou mais... Eu tomei uma decisão, toda vez eu falo assim, pessoal, olha, vamos abrir em Coríntios, quem achou pode ler. Isso eu via que não era muito legal, então agora eu estou pondo os textos na tela. Então, em 1 Coríntios 3, olha aqui que nós vemos aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, isso daqui não vale só para as obras que a gente faz dentro do contexto da igreja. Isso vale para as obras que nós fazemos fora do contexto da igreja, na sua vida, lá no teu trabalho. Também é obra, ou não? Quando você evangeliza no teu trabalho, é ou não é obra? É obra. Então, nós precisamos ganhar essa perspectiva de que o que a gente faz lá no nosso trabalho tem reflexos eternos. Quando a gente fala aqui a respeito de galardão, a respeito do julgamento, do bema, né? O que a gente faz aqui tem reflexos na eternidade. Seja no contexto da profissão, seja no contexto da igreja, no contexto de família, em qualquer um dos contextos que a gente esteja vivendo. E mais, 1 Coríntios 13. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio.
porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Nós estamos vivendo uma enxurrada de conceitos do mundo em relação à profissão. Questões que estão sendo colocadas de uma forma em que a profissão se torna protagonista nas nossas vidas. Quantas vezes a gente ouve pessoas que perdem a identidade porque perderam seu emprego? Isso é sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus transcende tudo isso que está relacionado à profissão. E o que nós temos que valorizar é a sabedoria que vem do alto. Percebe como o ganho da perspectiva da eternidade muda a forma como a gente enxerga a nossa profissão? Precisa haver transformação na forma como a gente enxerga a nossa profissão. E 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Gente, aqui não é só o contexto eclesiástico, é o contexto do nosso trabalho lá no mundo, do nosso testemunho, da forma como a gente lida com os assuntos, na forma como a gente lida com a nossa equipe, na forma como a gente dá feedback. Tudo isso conta, porque tudo isso é obra, percebe? Isso vai ser julgado e vai ser passado pelo fogo. Então, nosso compromisso tem que ser entender quais são os princípios de Deus, entender qual é a nossa vocação e exercer com excelência, dessa perspectiva, aquilo que nos cabe, independente da posição que nós estamos. Aqui não está falando só para quem é bem-sucedido, tá? Tem algum ponto aí que fala a respeito disso? Que isso só vale para quem deu certo na vida? Com muitas aspas, né? Do que é o que deu certo. A tua profissão, a tua função pode ser simples, pode ser sofisticada, pode ser no ramo da tecnologia, pode ser onde for. Mas existe um princípio fundamental, que é o princípio de submissão a Deus. Existe um princípio fundamental, que é o princípio do sustento de Deus, da sua obra, no contexto em que você está. E isso é muito, mas muito mais importante do que qualquer outro aspecto ligado ao sucesso, dinheiro, posição. Essa é o nosso desafio. Então, tem 3 perguntas que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Primeiro, por que você quer trabalhar? Para quê, né, você quer trabalhar? Por que é tão difícil trabalhar? Não é verdade? E hoje em dia tem sido cada vez mais difícil lidar com pessoas, lidar com processos, com tecnologia. Como venceremos as dificuldades em encontrarmos, né, satisfação em nosso trabalho? Não sei por que aqui ficou mais baixo. São 3 perguntas que a gente vai tentar responder nas próximas aulas. Tá? Tentar lidar com essas informações de uma maneira mais positiva. Qual que é o plano de Deus para o trabalho, né? Como é que Deus planejou a questão do trabalho antes, desde a criação? Então, quando a gente olha para Gênesis 2, de 1 a 3, a gente vê no texto a seguinte questão. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Qual é a característica do nosso Deus retratada nesse trecho da Bíblia que fala a respeito da criação? Não fala de obra? Não fala de trabalho? Agora, se na essência do nosso Deus existe o trabalho,
Concorda que o trabalho, uma vez que nós somos feitos, sua imagem e semelhança, é parte significativa da nossa essência? Faz sentido ou não? Deus trabalha. Consequentemente, nós também trabalhamos, né? Um outro exemplo, está em João 5,17. Esse eu não pus na tela. Se alguém puder abrir, por favor, João 5,17. Deixa eu ver se eu abro aqui rápido. Se alguém achou, pode ler, por favor. Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Trabalho está na essência do nosso Deus e de Jesus. Então, quando a gente fala a respeito do trabalho, é muito importante que a gente ganhe essa perspectiva, que o homem, na essência dele, foi criado com a questão do trabalho antes da queda, né? E a gente recebe, né, um legado, porque não há dúvidas de que a criação é bela. Tanto é que Deus, no sexto dia, Deus viu que era muito bom. Não é isso que a palavra diz? Ou seja, existe a perspectiva da beleza da criação sendo colocada pelo próprio Deus. E quando a gente pensa a respeito disso, qual foi o momento seguinte? Para que Deus fez a criação, né? O que Ele manda o homem fazer a partir da criação? Vocês lembram? É isso aí. O trabalho do homem é a continuidade daquilo que Deus criou. E novamente, pessoal, nós estamos falando isso antes da queda. Então existia um legado de trabalho ao homem que foi delegado logo após a criação. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, de uma certa maneira, quando Deus termina a sua criação e vê que é muito bom, Ele ainda traz para as suas criaturas, para a criatura que foi feita a sua imagem e semelhança, a responsabilidade de cultivar a criação. Pois não? Acho que o problema é que o povo em geral, falando bastante do brasileiro, ele para na parte do descansou. É verdade. Porque daí ele entra, não, ele é real, ele entra num ciclo, ele fica naquele ciclo só. Uhum. Ele fica só naquele ciclo, né? Então ele trabalha, descansa, não se preocupa em criar nada, e ele só acha que o descanso nem tem tá escrito descanso, mas não significa descanso, né? Quando vai na tradução literal, é desfrutar, ele curtiu, né? Ele aproveitou o momento ali, ele não contemplou o momento, não descansou, ele deitou e foi dormir, né? E é o que a gente faz, né? Que sextou, né? Sextou muitas vezes é o sabadô, né? Só tem o domingo ali para descansar. Mas é interessante esse aspecto que você está dizendo, né? Até porque, se você for fazer em termos proporcionais, quantos dias Deus trabalhou? E quantos ele descansou? Não é? Percebe? Então, assim, o trabalho, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da criação. A visão grega e romana a respeito do trabalho é que o trabalho ele tinha a ver com menos valor do que as questões espirituais, mas não é a visão cristã. Então, muitas vezes a gente quer combinar essas visões e isso não é possível, porque Deus criou o trabalho e o trabalho é uma bênção na vida da gente. É uma bênção. E a gente não pode perder essa perspectiva. Então, nós fomos criados para trabalhar, né? E isso confere um significado mais profundo e muito mais positivo do que a visão do trabalho como apenas uma fonte para gerar os recursos necessários à nossa sobrevivência. Ali não estava sendo discutido o sustento. Deus não falou assim, olha, se você trabalhar e cultivar a terra e tal, você vai ser sustentado. Ele estava dando uma ordenança que era assim, mas a questão do sustento nem entrou. Porque a fonte do sustento era o próprio Deus. Então, quando a gente olha o trabalho nessa perspectiva,
Isso deve trazer para nós essa perspectiva onde o trabalho em si, ele já é uma bênção de Deus, independente dos frutos que ele gere. E, ao mesmo tempo, quando a gente une a visão de que o trabalho é um serviço ao próximo, é uma forma de você demonstrar amor ao próximo, ele passa a ser também um meio em que a gente descobre quem nós somos. E por meio dele, do trabalho, a gente descobre a nossa vocação. Então, o trabalho em si, ele já é uma bênção para nós por vários motivos, né? Inclusive com relação a isso. Pessoal, ficou clara essa questão da vocação? Vocação é quem nós somos. O trabalho é aquilo que nós fazemos. Toda vez que a gente exerce um trabalho, a gente está cumprindo um papel social que visa abençoar os outros. E a gente pode demonstrar amor ao próximo na medida em que a gente exerce aquilo que nós somos. O trabalho e o sustento são duas providências de Deus. E elas não estão necessariamente ligadas. É óbvio que muitas vezes você vai obter o sustento através do trabalho. Mas não é só através do trabalho que Deus te sustenta. Deus te sustenta de diversas maneiras, inclusive com relação à saúde e à capacidade de trabalho. E essa é a perspectiva que a gente tem para desenvolver ao longo dessas 4 aulas que a gente está trabalhando. Tá bom? Alguma pergunta, alguma contribuição? Tranquilo? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos abençoa de tantas formas que muitas vezes não temos noção de agradecer de forma adequada aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso e nos coloca em posições, ó Pai, onde podemos abençoar outras pessoas. Que possamos, Senhor, exercer o amor ao próximo no exercício das nossas profissões, no nosso trabalho, e que possamos ganhar, ó Pai, a perspectiva correta de quem nós somos, não só através do trabalho, mas também através da comunhão contigo. Abençoa-nos e despede-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém.